Vamos descobrir a verdade sobre o sobrenome Lee. Você sabia que Lee é o sobrenome mais comum do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, que se destaca como um favorito global. O sobrenome tem raízes chinesas, onde é escrito como Lee, e muitas vezes reflete um significado cultural ligado à herança e à família. Em contraste, o sobrenome Smith é o mais popular nos USA, ocupando apenas a 103ª posição no ranking mundial. Smith está enraizado na tradição inglesa, originalmente descrevendo um ferreiro ou metalúrgico, o que mostra como as profissões frequentemente influenciaram os sobrenomes. Enquanto Lee prospera em vários países e culturas, representando a identidade comum de milhões, a popularidade de Smith demonstra como as tradições de nomeação podem variar muito de acordo com a geografia e a história. Na próxima vez que você encontrar alguém com um desses sobrenomes, vai apreciar as ricas histórias que eles carregam. Quais outros nomes você acha que têm histórias interessantes? Você sabia que os cães de Newfoundland são gigantes gentis? Essa raça fascinante é conhecida não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua natureza carinhosa e gentil. Originários das costas acidentadas de Newfoundland, no Canadá, esses cães foram criados para ajudar pescadores e realizar resgates heróicos. Imagine um companheiro gigante e peludo que pode puxar redes pesadas, cheias de peixes, ou até salvar uma pessoa lutando nas águas geladas. Com suas patas palmadas e habilidades de natação poderosas, os Newfoundlands são como salva-vidas no mundo canino. Seu comportamento calmo e lealdade inabalável os tornam animais de estimação ideais para a família, especialmente adorados pelas crianças, que podem aproveitar sua natureza brincalhona e paciente sem preocupações. Esses cães lidam bem com a bagunça da hora de brincar, sempre dando o mesmo tanto que recebem. Os Newfoundlands apresentam pelagens impressionantes em preto, marrom ou no distinto padrão Lancashire, mas precisam de cuidados regulares para manter seu pelo em ótimas condições. Se você busca um companheiro ativo ou um amigo fiel, o Newfoundland promete não apenas tamanho, mas também um grande coração, tornando-se uma adição maravilhosa a qualquer lar. Você consegue adivinhar o que realmente causa doenças fatais em todo o mundo? Os mosquitos são considerados os animais mais perigosos do nosso planeta, devido à sua capacidade de espalhar doenças graves, como malária, dengue e vírus Zika. Quando picam, eles podem transmitir patógenos de uma pessoa para outra, tornando-se portadores involuntários de doenças. É surpreendente perceber que esses pequenos insetos são responsáveis por milhões de mortes a cada ano, superando em muito o impacto de grandes predadores, como tubarões ou leões, sobre os humanos. O mosquito tigre asiático e outras espécies se adaptam bem a diferentes ambientes, levando a surtos tanto em áreas tropicais quanto subtropicais. Apesar de seu tamanho diminuto, a influência dos mosquitos na saúde global é imensa, ressaltando a urgente necessidade de medidas de controle eficazes. Portanto, da próxima vez que você ouvir um zumbido, lembre-se do quão significativo pode ser um único mosquito na luta contra doenças fatais. Surpreendentemente, é um fato que você pode imaginar os perigos da Ilha das Cobras. Esta ilha brasileira, conhecida como Ilha da Queimada Grande, é famosa por ser o lar da cobra mais venenosa do mundo, a jararaca dourada, ou Bothrops insularis. Imagine uma terra remota, onde uma única cobra pode injetar veneno potente o suficiente para matar um humano em poucas horas. Reconhecendo essa ameaça, as autoridades brasileiras tomaram a decisão crítica de restringir o acesso à ilha, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação desse ecossistema único. A jararaca dourada se destaca não apenas por sua mordida letal, mas também por suas adaptações excepcionais. Isoladas por milhares de anos, essas cobras evoluíram características notáveis que as diferenciam de outras espécies. Elas se alimentam principalmente da abundante população de aves da ilha, utilizando suas habilidades de caça rápidas e eficientes para prosperar. Assim, enquanto a Ilha das Cobras representa um perigo significativo para os visitantes humanos, ela serve como um habitat vital que destaca a importância da biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas naturais. Visitar esta ilha traiçoeira é como entrar em um thriller da vida real, mas por enquanto, sua beleza emocionante pertence exclusivamente às cobras. Por que Chadwick Boseman nos inspira a todos? Em um ato incrível de bondade, Chadwick Boseman compartilhou parte de seu salário com Sienna Miller durante as filmagens de 21 Bridges.
Quando o estúdio se recusou a atender o pedido de Sienna por um pagamento justo, Chadwick interveio. Ele acreditava que todos, independentemente de seu papel, merecem uma compensação justa pelo seu trabalho. Esse gesto não apenas mostrou sua generosidade, mas também destacou seu compromisso em combater a injustiça na indústria. A solidariedade de Chadwick com Sienna enviou uma mensagem poderosa de que resolver a disparidade salarial é fundamental para o progresso em Hollywood e além. Suas ações nos lembram que a verdadeira liderança não é apenas sobre fama ou sucesso, é sobre apoiar os outros e defender a justiça. Essa bondade deixa uma impressão duradoura em fãs e artistas iniciantes. Como podemos seguir seu exemplo inspirador? Vamos revelar a verdade sobre Talk e Dabaó Hamberg. Em 1957, esses talentosos arquitetos causaram um grande impacto, transformando a cidade com seus projetos revolucionários. Sua abordagem inovadora combinava funcionalidade com uma estética impressionante, criando construções que se destacavam e moldavam a paisagem urbana. O mais notável foi seu esforço para conectar a arquitetura moderna com a cultura local, gerando um senso de identidade e orgulho entre os moradores. Cada edifício que eles construíram não era apenas um espaço para viver ou trabalhar, mas uma obra de arte que contava sua própria história. Seus projetos incorporavam materiais e estilos locais únicos, fazendo de cada estrutura um reflexo do espírito da comunidade. Essa dedicação ajudou a desenvolver uma nova apreciação pela arquitetura na região, inspirando futuras gerações de arquitetos e construtores. Hoje, os reflexos de seu trabalho ainda podem ser vistos por toda a cidade, como eles influenciaram a arquitetura de sua época. É verdade que os dançarinos de Kukeria espantam espíritos. Kukeria são coloridos dançarinos búlgaros, conhecidos por suas danças tradicionais vibrantes, especialmente no início do inverno. Vestidos com trajes coloridos, esses dançarinos participam de rituais com um objetivo único: afastar espíritos malignos e atrair sorte. Essa tradição fascinante combina música, movimento e crenças antigas, criando um espetáculo emocionante que não só entretém, mas também fortalece os laços da comunidade. Com a chegada do inverno, os moradores se reúnem para assistir a essas apresentações, que mostram passos complexos e ritmos enérgicos. Os trajes, frequentemente adornados com sinos e outras decorações, intensificam a impressão, fazendo os dançarinos parecerem guardiões míticos. Cada apresentação é uma celebração da cultura, refletindo as esperanças da comunidade por proteção e prosperidade nos meses frios. As danças de Kukeria lembram vividamente como as tradições podem unir as pessoas e preservar seu legado. Portanto, no próximo inverno, se você ouvir o som dos sinos tilintando e música animada, saberá que a Kukeria saiu para proteger sua comunidade. Você ficará surpreso ao saber que moscas vivem em morcegos. Esses insetos incríveis levaram o parasitismo a um novo nível. Algumas espécies de moscas se adaptaram a viver exclusivamente em morcegos, quase como acessórios vivos para esses mamíferos voadores. Essas moscas únicas são cegas, o que faz sentido, considerando seus habitats escuros e escondidos. Elas não têm asas, então não podem voar, e em vez disso, desenvolveram corpos achatados que as ajudam a se agarrar firmemente a seus anfitriões peludos. É por isso que algumas delas são chamadas de brincos vivos amaldiçoados. Suas características especializadas permitem que sobrevivam em um mundo que muitos seres considerariam hostil. Em vez de zumbir, elas dependem do calor dos morcegos e dos nutrientes ricos presentes em seu sangue. A natureza não é incrível? Essas adaptações únicas mostram o quão extraordinária e diversificada pode ser a vida em nosso planeta. Já pensou por que a Austrália construiu a cerca dos dingos? Essa enorme estrutura não é uma cerca comum, ela se estende por mais de 5.600 quilômetros, tornando-se uma das cercas mais longas do mundo. Construída na década de 1880, a cerca dos dingos foi feita para proteger as plantações e o gado dos astutos dingos que vagavam pelo campo australiano. Começando no leste de Queensland, a cerca vai até os penhascos perto da planície de Nullarbor, atravessando paisagens diversas e acidentadas ao longo de seu impressionante trajeto. Os fazendeiros mantêm essa barreira com muito esforço para proteger seus animais desses caçadores inteligentes. Curiosamente, a cerca ganhou vida própria, tornando-se um refúgio inesperado para muitas formas de vida selvagem, incluindo cabras, cangurus e várias aves que fizeram seus lares em sua sombra protetora.
Esse fascinante exemplo de engenhosidade humana destaca a relação complexa entre agricultura e manejo da vida selvagem em uma terra conhecida por suas extremidades. A cerca dos dingos é mais do que um limite. Ela é um testemunho dos desafios de sobreviver no árido interior australiano. Quem diria que uma cerca poderia contar uma história tão rica? Você pode ficar chocado ao descobrir que a Suécia é enorme. Com cerca de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o quinto maior país da Europa, encantando tanto amantes da natureza quanto aventureiros. Para entender melhor seu tamanho, isso representa cerca de 4,5% do tamanho de todos os Estados Unidos. A Suécia não só possui vastas terras, mas também uma costa deslumbrante de mais de 3.200 quilômetros, salpicada de milhares de ilhas prontas para serem exploradas. Imagine lagos serenos refletindo o céu, florestas exuberantes cobrindo cerca de 70% do país e infinitas oportunidades para diversão ao ar livre. Fazer trilhas em parques nacionais expansivos ou praticar caiaque em águas cristalinas pode transformar qualquer visita em uma experiência memorável. As paisagens mudam dramaticamente da vida vibrante e agitada em cidades como Estocolmo, a paz da natureza intocada, que se estende até onde a vista alcança. Essa diversidade não só destaca a beleza natural da Suécia, mas também mostra sua rica tapeçaria de vida selvagem e herança cultural. Se você é um explorador ávido, um entusiasta da história, ou apenas está ansioso para aprender sobre culturas únicas, a Suécia realmente tem algo a oferecer para todo tipo de viajante. Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados. A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? Você sabia que Martin Cooper revolucionou as comunicações? No início da década de 1970, o engenheiro da Motorola, Martin Cooper, fez história ao realizar a primeira ligação do mundo com um telefone celular. Esse momento marcante foi um grande avanço na tecnologia de comunicação, permitindo que as pessoas se comunicassem sem fios pela primeira vez. Imagine, Cooper saiu pelas ruas de Nova York com um aparelho que pesava cerca de 2,5 kg e tinha quase 1 metro de comprimento. Ele ligou para seu concorrente da Bell Labs, dizendo que estava falando ao telefone celular. Esse passo ousado não apenas mostrou o potencial da comunicação portátil, mas também deu início a uma indústria que mudou radicalmente a nossa forma de nos comunicar hoje. Agora, não conseguimos imaginar a vida sem nossos smartphones elegantes, que têm mais poder de processamento do que as tecnologias que levaram astronautas à Lua. Graças a pioneiros como Cooper, manter contato se tornou tão simples quanto apertar um botão. Não é incrível como uma única ligação pode mudar o curso da história? Por que a Suprema Corte classifica os tomates como vegetais? Essa classificação jurídica inusitada surgiu de um caso interessante de 1893, chamado Nix contra Hedden. A Suprema Corte decidiu que, apesar de os tomates serem cientificamente considerados frutas por conterem sementes e crescerem de plantas floridas, eles devem ser vistos como vegetais no contexto culinário. Essa decisão foi influenciada principalmente pela forma como os tomates são geralmente usados na cozinha e servidos, o que se assemelha mais a vegetais do que a frutas como maçãs ou laranjas. Essa decisão foi significativa, pois destacou a diferença entre classificações científicas e o uso prático do dia a dia. Então, quando você corta um tomate suculento para sua salada, lembre-se de que, do ponto de vista legal, ele é um vegetal. É surpreendente como o mundo jurídico pode redefinir algo tão comum como o tomate. Acredite ou não, as histórias podem mudar sua forma de pensar. Interagir com uma narrativa pode parecer fácil, mas na verdade exige uma reflexão mais profunda, especialmente em filmes. Ao assistir a um filme, é fácil relaxar e apenas aproveitar as imagens, mas há muito mais acontecendo por trás da superfície.
O texto destaca que, embora histórias simples possam chamar nossa atenção, elas também nos incentivam a prestar atenção aos detalhes. Isso significa perceber como as imagens podem evocar emoções e provocar pensamentos. Pense na sua cena favorita, o que as cores, a música ou as expressões dos personagens transmitem. Ao prestar atenção a esses elementos, você pode descobrir significados ocultos e melhorar sua percepção geral. Portanto, da próxima vez que você se envolver em uma história, tente olhar um pouco mais fundo. Pense no que o diretor pode estar tentando comunicar, além da linha principal da trama. Fazendo isso, você não só enriquece sua compreensão, mas também interage com a narrativa de forma mais significativa, adicionando novas camadas à sua experiência de assistir ou ouvir. Você sabia que O Rei Leão tem raízes shakespearianas? O clássico animado da Disney, amado por muitos, não é apenas uma história de animais falantes e músicas cativantes. Ele se inspira em uma das maiores obras literárias já escritas, Hamlet, de Shakespeare. Em ambas as histórias, encontramos um jovem príncipe chamado Simba, que embarca em uma jornada emocionante repleta de traição e vingança. A trama se complica quando o tio de Simba, Scar, comete o ato chocante de matar seu pai, o rei Mufasa, para tomar o trono para si. Essa reviravolta sombria se assemelha aos elementos trágicos encontrados em Hamlet, onde o jovem príncipe luta para vingar o assassinato de seu pai pelas mãos de seu tio. Ambos os personagens, Simba e Hamlet, enfrentam temas profundos de perda, identidade e o pesado fardo da liderança, tornando suas jornadas compreensíveis para o público de todas as gerações. Enquanto O Rei Leão encanta os espectadores com cores vibrantes e músicas memoráveis, suas raízes no drama shakespeariano nos lembram que até mesmo contos animados podem carregar verdades profundas sobre família, lealdade e a busca por justiça. Não é fascinante como a literatura clássica influencia a narrativa moderna? Acredite ou não, mas as Ilhas Caimã foram nomeadas em homenagem aos jacarés. Quando Cristóvão Colombo descobriu essas lindas ilhas em 1503, ficou impressionado com a quantidade de jacarés que habitavam a região. O nome original dado por Colombo foi Las Tortugas, que significa tartarugas marinhas, que ele encontrou. Com o tempo, as ilhas passaram a ser conhecidas como Ilhas Caimã, nome que vem da palavra caribenha, caimã, que se refere aos jacarés que eram abundantes na área. Esses incríveis répteis costumavam vagar pelas margens e pântanos, chamando a atenção de exploradores e colonizadores. Hoje, embora a população de jacarés não seja mais tão grande quanto antes, as ilhas são famosas por suas belas praias, vida marinha vibrante e rica história. O nome único lembra o passado exótico das ilhas e a vida selvagem que um dia prosperou aqui. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as Ilhas Caimã, lembre-se de que seu nome carrega uma história de aventuras e descobertas relacionadas a esses incríveis répteis. Difícil de acreditar, mas a AT&T controlava sua escolha de telefones. No passado, a AT&T tinha uma grande influência no mercado de telefones e não tinha vergonha disso. Antes da quebra do monopólio em 1982, a empresa impunha regras rígidas que impediam os clientes de usarem telefones de outros fabricantes. A AT&T afirmava que dispositivos de terceiros poderiam danificar suas redes. Imagine ser informado sobre qual telefone você pode ter apenas porque está pagando pelos serviços dessa empresa. Esse monopólio limitava as opções dos consumidores e freava inovações na indústria telefônica. As pessoas só podiam escolher entre um número restrito de modelos aprovados pela AT&T, o que eliminava a criatividade e a diversidade no design. A separação da empresa mudou o mercado, abrindo portas para a concorrência e novas tecnologias. Hoje, desfrutamos de uma variedade de dispositivos de diferentes empresas, graças às mudanças que ocorreram décadas atrás. Elétrons podem sobreviver ao universo. Cientistas estimam que a vida útil de um elétron pode ser impressionantes 6,6×10⁻²8 anos. Para comparação, o universo tem apenas cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que, enquanto estrelas nascem e morrem e galáxias colidem, os elétrons podem existir por bilhões de anos, muito mais do que qualquer corpo celeste que conhecemos. Os pesquisadores se perguntam como essa incrível durabilidade afeta nossa compreensão da matéria e das forças fundamentais da física. Se os elétrons podem existir por tanto tempo, o que isso diz sobre a estabilidade dos átomos que compõem tudo ao nosso redor?
Essa surpreendente estimativa levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo, do espaço e dos fundamentos do universo. Então, ao admirar as estrelas, lembre-se de que os pequenos elétrons que estão por aqui vão ficar por muito tempo. Você sabia que o primeiro filme dura apenas 2 segundos? Ele se chama Cena no Jardim de Roundhay e foi feito em 1888 pelo inventor francês Louis Le Prince. Esse filme inovador é incrivelmente curto, com duração de apenas 2,11 segundos, mas tem um grande significado na história do cinema. No filme, 4 pessoas caminham tranquilamente pelo jardim, capturando um momento cotidiano que mudou para sempre o entretenimento. Le Prince, que muitas vezes fica à sombra da história do cinema, criou essa obra para mostrar suas tecnologias inovadoras. Embora seja apenas um rápido vislumbre da vida de mais de um século atrás, ele marca o início de uma jornada fascinante na narrativa. Imagine o quanto evoluímos desde essa única cena até os blockbusters modernos. Esse pequeno filme não só demonstra o poder das imagens em movimento, mas também desperta o interesse pelas origens do próprio cinema. Você já se perguntou como foi ver imagens em movimento pela primeira vez? Os saltos altos sempre foram apenas moda? Surpreendentemente, no início, eles não eram usados para estilo, mas para proteger os cavalos. No século X, os cavaleiros persas usavam calçados com saltos altos para manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas. Esse design inteligente proporcionava uma boa aderência, permitindo que eles cavalgassem de forma mais eficaz. Quando a moda dos saltos se espalhou pela Europa no século XVI, eles deixaram de ajudar os cavalos e se tornaram um símbolo de status entre os aristocratas. Homens e mulheres usavam com orgulho os saltos finos como parte de suas roupas elegantes. Na verdade, o rei Luís XIV da França é famoso por usar saltos que o elevavam acima de seus pares. Ao longo dos séculos, os saltos altos passaram de um uso prático para serem vistos como um símbolo de poder, mas também frequentemente desconfortáveis na moda moderna. Então, da próxima vez que você usar saltos, pense na fascinante trajetória deles na história. Difícil de acreditar, mas os flamingos se adaptam para prosperar. Essas aves incríveis são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições extremas na Terra. Os flamingos costumam viver em lugares extremos, como salinas, lagoas e manguezais, onde a comida pode ser escassa e o clima rigoroso. Suas pernas longas e bicos especializados permitem que eles caminhem em águas rasas e filtrem o lodo, perfeito para comer algas e pequenos organismos. Essas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também aumentam sua autoconfiança. Quando os flamingos estão em locais com bastante comida e abrigo, eles mostram cores vibrantes e comportamento ativo, sinalizando a outros flamingos sobre sua saúde e vitalidade. Seus lares insulares desempenham um papel importante nesse processo, oferecendo proteção contra predadores e um ambiente rico em recursos necessários para prosperar. Não é incrível como eles aproveitam ao máximo suas condições? Você pode se surpreender ao saber que os vulcões prosperam debaixo d'água. Exatamente. Na verdade, cerca de 70% dos vulcões da Terra estão escondidos sob as ondas do oceano, formando um reino fascinante de atividade vulcânica fora da vista. Conhecidos como montes submarinos, esses vulcões subaquáticos podem crescer e se tornar montanhas enormes, às vezes superando a altura de picos icônicos como o Monte Everest. Essa paisagem vulcânica submersa é vital para o nosso planeta, pois as erupções liberam uma mistura de gases e nutrientes nas águas ao redor, alimentando os ecossistemas marinhos e influenciando os padrões climáticos globais. Por exemplo, erupções subaquáticas espetaculares podem até dar origem a novas ilhas, como a que se formou em Tonga em 2015. Embora nossa mente frequentemente se volte para os vulcões em terra, a importância do mundo subaquático não pode ser subestimada. Cientistas estão continuamente explorando esse território oculto, descobrindo ecossistemas únicos e avaliando como essas atividades vulcânicas impactam a saúde dos oceanos e a geologia da Terra. Portanto, da próxima vez que você imaginar vulcões, lembre-se de que eles não são apenas terrestres. A grande maioria deles está prosperando sob as ondas, moldando nosso planeta de maneiras que estamos apenas começando a entender. Prepare-se para o choque de uma trágica partida de futebol. Em 1998, um jogo inusitado na República Democrática do Congo se transformou em um pesadelo quando um raio atingiu o campo.
Este incidente chocante tirou a vida de 11 jogadores de um time, enquanto os adversários, por milagre, saíram ilesos. Quando as notícias sobre o ocorrido se espalharam, começaram a surgir sussurros sobre feitiçaria na comunidade, gerando medo e superstições. Em resposta a essa tragédia, a Liga de Futebol enfrentou sérios problemas, levando à suspensão de todos os jogos, enquanto as investigações aconteciam. As famílias das vítimas entraram em luto, e o esporte se deparou com questões sobre segurança e a imprevisibilidade da natureza. Foi uma catástrofe que afetou não apenas a vida dos envolvidos, mas também deixou uma marca indelével na comunidade e no mundo do esporte na região. Este incidente impressionante demonstra como eventos inesperados podem mudar vidas e desafiar nossas crenças sobre destino e superstições. Você consegue imaginar o choque e a dor que os jogadores e a comunidade sentiram? Você já parou para pensar por que a oração é tão importante? Em diversas culturas, a oração ocupa um lugar especial, especialmente entre os falantes de inglês. Ela é uma ferramenta poderosa para expressar espiritualidade e fortalecer laços na comunidade. Para muitos, a oração não é apenas uma reflexão pessoal, mas uma prática coletiva que une famílias e amigos. Ela cria um sentimento de pertencimento e um objetivo comum, permitindo que as pessoas se conectem com algo maior do que elas mesmas. Em diferentes tradições, a oração pode se manifestar de várias formas, desde rituais estruturados até expressões espontâneas de gratidão ou esperança. Em momentos de alegria ou crise, as pessoas frequentemente recorrem à oração em busca de conforto e orientação. Essa prática antiga ressalta nossa profunda necessidade de conexão, tanto com o divino quanto entre nós. Quando enfrentamos altos e baixos na vida, a oração pode ser um fio de conforto que permeia nossa experiência humana compartilhada. Você já se perguntou qual é a verdadeira profundidade do Lago Ness? Este famoso lago escocês atinge impressionantes 230 metros de profundidade. Isso é o dobro da profundidade do Mar do Norte, que é em média cerca de 90 metros. O Lago Ness não é apenas o lar do lendário Nessie, mas também um lugar interessante para geólogos e amantes da natureza. O lago foi formado em um vale de rift, o que lhe confere características geológicas únicas que contribuem para sua incrível profundidade. Essa profundidade cria misteriosos habitats subaquáticos, onde diversas espécies e segredos podem estar escondidos, aguardando para serem descobertos. Muitas pessoas visitam o Lago Ness não apenas para ver o famoso monstro, mas também para apreciar as belas paisagens e a rica história que cercam este encantador corpo d'água. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o Lago Ness, lembre-se de que suas profundezas não são apenas uma lenda. Você já se perguntou por que a impressão 3D é tão fascinante? Essa tecnologia revolucionária está mudando a forma como criamos tudo, desde peças de carros até próteses e até casas inteiras. Imagine poder projetar um objeto complexo no computador e depois vê-lo sendo criado camada por camada. É isso que a impressão 3D faz. Não se trata apenas de velocidade, é também a possibilidade de personalizar produtos para necessidades específicas. Agora, os pesquisadores estão indo ainda mais longe com a bioimpressão 3D. Essa área inovadora busca imprimir órgãos humanos, o que pode transformar o tratamento médico e melhorar a vida de quem precisa de transplantes. O potencial dessa tecnologia é quase ilimitado, nos levando a um futuro onde poderemos imprimir soluções para alguns dos nossos maiores problemas. Você está pronto para abraçar esse novo e empolgante mundo? Por que a fumaça de cigarros deixa as fotos esportivas azuis? Durante décadas, antigas fotos esportivas dos Yasuo Kashinawa ganharam um curioso tom azul, muitas vezes causado por densas nuvens de fumaça de cigarro que preenchiam as arenas lotadas de espectadores. Naquela época, fumar era uma atividade popular e as arenas frequentemente estavam envoltas em fumaça, resultando nesse efeito impressionante nas fotos. A fumaça dispersa a luz de uma maneira surpreendente, criando uma atmosfera única que os fotógrafos não conseguiriam capturar de outra forma. Curiosamente, cineastas e fotógrafos modernos se inspiram nessa atmosfera vintage. Eles usam máquinas de fumaça para criar um efeito semelhante, dando às cenas contemporâneas um toque de nostalgia. Então, da próxima vez que você olhar para imagens clássicas de atletas em ação, lembre-se dos locais cheios de fumaça que moldaram sua aparência icônica. Que outros efeitos surpreendentes você acha que o fumo deixou? Você consegue imaginar uma ponte que desafia a gravidade?
A Ponte do Diabo, na França, é uma incrível obra de engenharia da época romana, construída sobre o rio Tarn. Esta ponte impressionante se destaca por seu arco de pedra incrível, que parece quase flutuar enquanto atravessa o rio abaixo. Construída há quase 2000 anos, essa antiga estrutura demonstra a genialidade dos arquitetos e construtores romanos, que dominaram a arte de criar arcos, capazes de suportar grandes pesos, usando uma quantidade relativamente pequena de materiais. A ponte não é apenas um importante ponto de passagem, mas também um impressionante monumento histórico que atrai turistas de todo o mundo. Ao atravessá-la, você não conseguirá deixar de admirar as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor e do rio que flui abaixo. Em pé nesta ponte, você pode sentir como se estivesse voltando no tempo, observando as incríveis habilidades dos mestres romanos. Você já viu algo construído há tanto tempo que ainda se mantém firme até hoje? Você já pensou sobre o cabelo mais longo do mundo no braço? Maisie Davis Sutherland ganhou as manchetes quando mostrou seus impressionantes pelos no braço, com 18,4 centímetros de comprimento. Esse comprimento notável lhe rendeu o título de mulher com o cabelo mais longo no braço, e muitos a chamam carinhosamente de floresta pessoal. Ao contrário do crescimento normal dos pelos, os pelos de Maisie se destacam não apenas pelo comprimento, mas também pela história que contam sobre individualidade e aceitação. Na infância, ela enfrentou curiosidade e perguntas, mas, em vez de cortá-los, aceitou sua característica única. Essa decisão não apenas destacou sua singularidade, mas também trouxe alegria aos que a cercam, inspirando outros a valorizarem suas particularidades. Os incríveis pelos de Maisie geraram uma discussão interessante sobre padrões de beleza e o que significa ser você mesmo. Quem sabe sua história inspire mais pessoas a celebrarem suas diferenças. É verdade que o hotel tem formato de estrela? A Estrela do Deserto é um hotel luxuoso em forma de estrela, localizado no coração do deserto chinês, e aqui não se trata apenas da aparência. Este incrível hotel combina tecnologia moderna com máximo conforto, criando uma experiência única para os hóspedes. Imagine relaxar em um quarto elegante com vista panorâmica para as dunas de areia douradas, onde os pores do sol no deserto pintam o céu com cores vibrantes. A Estrela do Deserto oferece um design ecológico, utiliza energia solar e comodidades modernas para que os hóspedes se sintam em casa, apesar das condições adversas. As opções de refeições requintadas apresentam a culinária local, tornando cada refeição inesquecível. Essa combinação única de conforto, luxo e design inovador faz da Estrela do Deserto não apenas um lugar para ficar, mas um destino inesquecível. Você está pronto para sentir a magia do deserto em um ambiente tão magnífico? Você sabia que 17% dos ucranianos são étnicos russos? Essa estatística interessante do Censo Populacional da Ucrânia de 2001 destaca a diversidade do país. Os russos étnicos vivem ao lado dos ucranianos há muitas gerações, criando uma mistura única de culturas, tradições e idiomas. Essas comunidades frequentemente compartilham uma história comum, especialmente nas regiões onde se estabeleceram e interagiram. Embora as culturas ucraniana e russa tenham suas diferenças, muitas pessoas nessas comunidades sentem uma identidade e orgulho compartilhados. Festas, música e tradições culinárias refletem essa rica mistura, e ambos os grupos celebram o legado um do outro. As relações entre russos étnicos e ucranianos podem ser complexas, influenciadas por eventos históricos e mudanças políticas. À medida que a Ucrânia continua a se desenvolver, entender essa camada demográfica é importante para avaliar a riqueza cultural e as dinâmicas sociais do país, como essa história compartilhada molda a Ucrânia moderna. Fatos incríveis sobre os cavalos Gypsy Vanner. Esses cavalos impressionantes, originários das verdes paisagens da Grã-Bretanha e Irlanda, são facilmente reconhecíveis por suas magníficas e longas crinas. Conhecidos por sua força e beleza, os Gypsy Vanner têm pescoços fortes e musculosos, o que lhes confere uma aparência nobre. Suas pernas são não apenas poderosas, mas frequentemente adornadas com uma linda e abundante pelagem chamada pena, que lhes dá um aspecto mágico e majestoso. Esses cavalos foram originalmente criados por ciganos para puxar carretas, combinando utilidade e graça. Seu temperamento dócil e aparência marcante os tornam populares entre os amantes de cavalos hoje em dia. Seja trotando pelo campo ou participando de competições, os Gypsy Vanner conquistam corações com seu charme e elegância. Você já os viu pessoalmente?
Você sabia que as pirocamas brilham no oceano? Esses incríveis organismos marinhos não são apenas seres isolados, mas colônias formadas por pequenas criaturas chamadas tunicados. Imagine um longo tubo gelatinoso flutuando graciosamente na água e emitindo uma luz bioluminescente, especialmente no escuro. Esse brilho fascinante é produzido pelos tunicados que trabalham juntos, formando essas estruturas alongadas que podem chegar a 30 metros de comprimento. Cada pequeno tunicado contribui para a superfície total da pirocama, filtrando a água e capturando plâncton para se alimentar. As pirocamas habitam águas quentes do oceano e desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, além de serem um espetáculo para pesquisadores e mergulhadores. Sua beleza coletiva e bioluminescência única despertam admiração e curiosidade, fazendo muitos refletirem sobre a diversidade e o mistério da vida no oceano. Você sabia do recorde da conga gigante em Miami? Em 13 de março de 1988, Miami, no bairro de Little Havana, sediou uma festa incrível durante o festival Kali Osho. Este vibrante festival reuniu quase 120 mil participantes, que se juntaram a uma enorme linha de conga, mostrando as ricas tradições da cultura cubana no coração da cidade. As ruas se encheram de música animada e danças alegres, criando uma atmosfera de empolgação, onde pessoas de todas as idades dançavam juntas, criando memórias inesquecíveis. A energia incrível deles fez deste evento não apenas um espetáculo, mas também rendeu um recorde no Guinness. Esse ano foi um marco, quando uma pequena festa de rua se transformou em um evento cultural significativo, solidificando a reputação de Little Havana como um centro do patrimônio cubano em Miami. É uma celebração que realmente personifica o espírito comunitário e a alegria. Você não gostaria de se juntar a nós? Adivinhe o que realmente impulsiona a revolução do café da manhã? É o dodô, uma ave extinta de Madagascar, que botava os maiores ovos entre todas as aves. Esses enormes ovos tinham mais de 30 centímetros de comprimento e equivalem a cerca de 150 ovos de galinha. Imagine quebrar um ovo de dodô para fazer uma omelete gigante ou uma fritada colossal. Se essas aves incríveis estivessem conosco hoje, os cardápios de café da manhã seriam completamente diferentes. Os restaurantes poderiam oferecer pratos fartos feitos com esses ovos enormes, atraindo gourmets que querem experimentar algo inusitado. Em uma época em que a criatividade culinária não tem limites, a ideia de cozinhar com ovos tão gigantes poderia inspirar chefes ao redor do mundo. O dodô extinto nos lembra da incrível diversidade que já existiu em nosso planeta e de como até mesmo o café da manhã que desfrutamos hoje está ligado a essas maravilhas do passado. Quem sabe como o amor da sociedade pelo café da manhã teria mudado se tivéssemos ingredientes tão únicos. Não é incrível pensar nas possibilidades? Você sabia que Frostbite Falls tem um charme único? Esta cidade fictícia em Minnesota é o lar peculiar dos icônicos personagens de desenho animado Rocky e Bullwinkle. Criados no final da década de 1950, esses personagens adorados conquistaram o coração do público com suas aventuras engraçadas e enredos inteligentes. Eles nos apresentaram a um mundo cheio de vilões estranhos e frases inesquecíveis. De forma divertida, o jornal local em Frostbite Falls se chama Pika-Yoon Intelligence, uma brincadeira com Pikachu, que faz uma piada sobre a atenção aos detalhes. Isso dá à cidade seu charme especial. Rocky, a esquilo voador, e Bullwinkle, o alce, divertiram não apenas crianças, mas também adultos, tornando-se verdadeiros ícones da cultura pop. Seu humor e interações ainda ressoam hoje, mostrando que uma boa história pode unir gerações e alegrar o dia. O que não amar em suas aventuras? Você sabia que Max Verstappen fez história em 2016? Com apenas 18 anos e 227 dias, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1. Essa conquista incrível aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, onde ele competiu pela equipe Red Bull Racing. A vitória de Verstappen surpreendeu os fãs e mostrou suas habilidades impressionantes ao volante. Ele se destacou no início da corrida, ultrapassando pilotos mais experientes e provando que a idade não é um obstáculo para o sucesso no automobilismo. Sua vitória histórica foi celebrada em todo o mundo, inspirando muitos jovens pilotos a seguirem seus sonhos. O talento e a determinação de Verstappen abriram portas para atletas ainda mais jovens, mostrando que com a combinação certa de paixão e preparação, tudo é possível.
Após sua vitória, ele se tornou uma figura conhecida, abrindo caminho para uma carreira de sucesso na Fórmula 1. Hoje, suas corridas emocionantes continuam a atrair espectadores, provando que ele é uma força a ser reconhecida no mundo das corridas. Descubra o segredo do relógio em Pulp Fiction. No icônico filme de Quentin Tarantino, todos os relógios marcam a mesma hora, 4h20. Esse detalhe curioso não é apenas uma coincidência, ele sugere uma conexão mais profunda com a cultura da maconha, onde 420 é um código conhecido entre os amantes da erva. Ao escolher essa hora específica, Tarantino adiciona um tom brincalhão para os espectadores. É um detalhe que torna o filme mais envolvente e interessante para quem presta atenção. Seja você um espectador casual ou um fã dedicado, notar essas sutilezas pode fazer você apreciar o filme de forma mais profunda. Quando você reassistir Pulp Fiction, tente encontrar os relógios. É como uma pequena caça ao tesouro. Essa dica inteligente mostra o talento de Tarantino em misturar narrativa com referências culturais, mantendo os espectadores engajados em um nível mais profundo. Quem diria que um simples relógio poderia gerar conversas tão interessantes? A felicidade realmente tem um dia? 20 de março foi oficialmente reconhecido como o Dia Internacional da Felicidade, graças a uma iniciativa da ONU lançada em 2012. Este dia especial visa promover o bem-estar e espalhar alegria pelo mundo, incentivando as pessoas a se concentrarem no que traz felicidade. A ONU até oferece orientações com ideias para comemorações, como praticar a bondade e trabalhar para reduzir a desigualdade. Se você está curioso sobre os países mais felizes, preste atenção na Finlândia. Por 7 anos consecutivos, este país nórdico lidera o relatório mundial da felicidade, em grande parte devido aos seus fortes sistemas sociais, governo confiável e a confiança entre os cidadãos. Assim, ao celebrar o Dia da Felicidade em 20 de março, pense em como você pode contribuir para a alegria e o bem-estar em sua vida e comunidade. Você pode se surpreender. Os filhotes de coruja têm um nome especial. Essas criaturinhas adoráveis são chamadas de corujinhas. As corujinhas são conhecidas por seus rostos grandes e redondos e suas penas fofas, o que as torna especialmente encantadoras. Normalmente, elas saem dos ovos em ninhos altos nas árvores e dependem dos pais para buscar comida e proteção nas primeiras semanas de vida. As corujinhas têm características incríveis, como os olhos amarelos brilhantes, que as ajudam a enxergar bem no escuro. Uma habilidade importante para qualquer coruja. À medida que crescem, elas começam a desenvolver habilidades de voo, muitas vezes praticando ao bater as asas e pular. Curiosamente, algumas corujinhas estão prontas para deixar o ninho em apenas algumas semanas, enquanto outras podem ficar perto dos pais por meses, até se tornarem totalmente independentes. Não é incrível como essas pequenas criaturas se transformam em sábios e silenciosos predadores, que muitas vezes pensamos ao imaginar corujas? Você já se perguntou por que aparecem mãos gigantes no deserto? No deserto do Atacama, no Chile, uma enorme escultura de uma mão humana se ergue das areias douradas, criando uma vista surreal que chama a atenção de todos os visitantes. Essa impressionante obra de arte, conhecida como Mano del Desierto, tem mais de 11 metros de altura e provoca uma onda de emoções e reflexões. A mão, criada em 1992 pelo escultor Mário Irarrázaval, não tem prédios ou estruturas ao redor, o que lhe confere uma presença fantasmagórica. Quando os turistas vão a esse lugar para tirar selfies e fotos, muitas vezes se questionam sobre questões mais profundas da existência, conexão e a natureza efêmera da arte. Por que buscamos capturar esses momentos em fotos? É a beleza do espetáculo, a estranheza do ambiente ou talvez o desejo de documentar nossas viagens. A mão é um lembrete vívido da criatividade humana em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Conheça o exoesqueleto sul-coreano que transforma a mobilidade. Este dispositivo inovador muda a vida de pessoas que têm dificuldades para andar ou subir escadas. Criado para ajudar quem tem limitações físicas, o exoesqueleto permite que os usuários se movam com menos cansaço, tornando as tarefas do dia a dia muito mais fáceis. Funciona com uma bateria recarregável que dura até 4 horas, sendo útil não só em casa, mas também em fábricas e centros de reabilitação médica. Imagine a liberdade que ele traz para quem estava fisicamente limitado. Não é mais necessário depender apenas de cadeiras de rodas ou de ajuda. A tecnologia deste exoesqueleto
permite que os usuários recuperem a sensação de independência e confiança a cada passo. É uma combinação de robótica e cuidado, mostrando como a tecnologia moderna pode resolver problemas reais. À medida que essa tecnologia avança, novas oportunidades surgem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Como essas inovações podem mudar o futuro da reabilitação e da acessibilidade? Acredite ou não, a Índia é líder na produção de filmes. Todos os anos, este país vibrante lança mais filmes do que qualquer outro, criando uma incrível variedade de cinema em diferentes idiomas. Bollywood, localizado em Mumbai, é talvez a parte mais famosa desse mundo cinematográfico, conhecido por seus coloridos musicais e dramas envolventes. No entanto, a Índia também possui ricas tradições de cinema regional, onde diretores que falam Tamil, Telugu, Bengali e muitos outros idiomas contam histórias únicas que ressoam com o público. A indústria cinematográfica indiana não é apenas sobre quantidade. Ela exibe talentos incríveis, e atores e diretores ganham reconhecimento internacional. Os filmes frequentemente abordam temas variados como família, amor e questões sociais, o que os torna próximos de uma ampla audiência. Curiosamente, a escala da produção de filmes reflete a diversidade da cultura indiana, sua rica história e a importância do cinema na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você assistir a um filme indiano, lembre-se, você está apreciando a criatividade do maior país produtor de filmes do mundo. Que incrível! Por que o ketchup tem restrições de idade para cachorros quentes? Segundo o Conselho Nacional de Cachorros Quentes e Salsichas, adultos acima de 18 anos não devem adicionar ketchup aos seus cachorros quentes. Essa recomendação estranha gera debates entre os amantes da comida, dividindo-os em dois grupos, os fãs de ketchup e os puristas. O conselho afirma que, ao atingir a maioridade, suas papilas gustativas se tornam mais refinadas e é hora de experimentar molhos mais complexos, como mostarda, relish ou até chucrute. Essa explicação está ligada à tradição e ao respeito pela culinária. Muitos acreditam que o ketchup ofusca o sabor único de um cachorro quente perfeitamente preparado. Então, devemos levar esse conselho a sério? Embora as preferências pessoais sejam sempre importantes, é interessante pensar em como um simples molho pode provocar opiniões tão fortes e transformar uma refeição comum em uma experiência gastronômica. Quem diria que um cachorro quente poderia ser motivo de uma disputa culinária? A influência de Madonna mudou para sempre a música pop. Sua jornada rumo à fama mundial começou com o álbum de 1984, Like a Virgin, que trouxe uma ousada faixa-título que chamou a atenção do mundo todo. Este álbum não apenas apresentou melodias marcantes, ele gerou discussões sobre sexualidade e autoexpressão, ampliando os limites do que era aceitável na música mainstream. As performances provocativas de Madonna, que frequentemente combinavam teatro e música, atraíam tanto fãs quanto críticos, consolidando seu status como ícone da cultura pop. Mas o que realmente a distingue é sua incessante capacidade de reinvenção. Desde os ousados primeiros passos nos anos 80, até a imagem estilosa e audaciosa que ela representa hoje, Madonna está sempre mudando seu som e sua imagem, inspirando inúmeros artistas ao longo do caminho. Ela quebrou estereótipos de estrelas pop femininas tradicionais, mostrando que uma artista pode ser ousada e sem desculpas. Com sucessos que abrangem décadas, Madonna prova que a criatividade não tem idade, o que ela fará a seguir em sua incrível carreira. Você sabia que os tatus podem transportar bactérias da hanseníase? Esses seres incríveis desempenham um papel único no estudo dessa doença antiga, cercada de mitos e preconceitos. Os tatus são os únicos animais conhecidos que podem ser infectados pela bactéria Mycobacterium leprae, que causa a hanseníase, e podem carregá-la sem apresentar sintomas. Pesquisas mostram que em algumas regiões, especialmente no sul dos Inchcacasterarikila, pessoas que têm contato próximo com tatus podem estar em maior risco de infecção. Essa conexão destaca a importância da conscientização sobre doenças zoonóticas, que podem ser transmitidas de animais para humanos. Embora os exatos modos de transmissão da hanseníase dos tatus para os humanos ainda não sejam claros, é recomendável ter cautela, especialmente para aqueles que vivem em áreas onde esses animais são comuns. Compreender essas conexões nos ajuda a valorizar o delicado equilíbrio entre a vida selvagem e a saúde humana. Não é interessante como a natureza pode representar ao mesmo tempo maravilhas e avisos em um pequeno pacote? O que realmente aconteceu com Eva Peron?
Nos últimos meses de sua vida, a amada primeira-dama da Argentina, segundo rumores, passou por uma lobotomia. Esse procedimento controverso não foi feito para tratar doenças mentais, mas para aliviar dores intensas, ansiedade e agitação causadas por seu câncer terminal. Documentos médicos indicam que a cirurgia pode ter sido realizada sem o pleno entendimento de Eva, o que adiciona um aspecto sombrio à sua trágica história. Conhecida por sua dedicação aos pobres e pela luta pelos direitos das mulheres, Eva Perón continua a ser uma figura icônica na história da Argentina. Muitos admiravam sua força e compaixão, mas esse lado obscuro de seus últimos dias levanta questões sobre a moralidade dos procedimentos médicos realizados em pacientes em sofrimento. A operação foi realmente justificada, ou ela silenciou uma mulher que inspirou milhões? O legado de Eva Perón não se resume apenas às suas conquistas, mas também aos mistérios e controvérsias que cercam seus últimos dias. Um fato interessante sobre os artistas do Spray Paint. Esses criadores incríveis transformam montanhas em murais impressionantes, usando tintas ecológicas que desaparecem com o tempo. Imagine estar em uma paisagem deslumbrante, onde em vez de arte estática tradicional, você vê padrões vibrantes nas encostas das montanhas que eventualmente sumirão. Essa forma única de arte não só demonstra um talento incrível, mas também respeita a natureza, pois não deixa marcas no meio ambiente. Usando materiais biodegradáveis, os artistas do Spray Paint garantem que suas criações sejam temporárias e se integrem harmoniosamente à paisagem natural. Cada mural se torna uma experiência efêmera, cativando os espectadores por um breve momento antes de desaparecer, lembrando-nos do frágil equilíbrio entre arte e natureza. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por uma trilha na montanha, fique atento. Você pode se deparar com uma dessas obras-primas vibrantes e ecológicas que celebram a beleza do nosso planeta. Você ficará surpreso ao saber que Jock é um membro da realeza. Jock não é um gato comum, ele é um gato da raça Marmalade, que vive em Harpswell, a histórica casa de Winston Churchill. A família Churchill tem uma tradição incrível, sempre ter um gato da raça Marmalade, com 4 meias brancas e um peito branco em sua propriedade. Essa encantadora tradição existe há muitos anos, e desde que Harpswell foi aberto ao público em 1966, Jock número 7 orgulhosamente desempenha o papel de talismã da família. Todos os dias, visitantes vêm para admirar não apenas as belas paisagens, mas também esse embaixador felino que continua o amor da família pelos gatos. A aparência única e o caráter amigável de Jock fazem dele o favorito dos convidados. Seja aproveitando o sol ou cumprimentando os visitantes, Jock personifica o espírito do legado Churchill, trazendo alegria a todos que passam pelas portas de Harpswell. Você sabia que Jock faz parte de uma antiga tradição familiar? E se eu te disser que Picasso estava escondido atrás do espelho? Em 2012, uma descoberta incrível aconteceu quando um grupo de restauradores encontrou uma pintura há muito perdida, do lendário artista Pablo Picasso. Ela estava escondida atrás de um espelho por mais de 70 anos, e o antigo proprietário a escondeu cuidadosamente durante a Segunda Guerra Mundial. Temendo que a guerra levasse ao roubo, decidiram manter a obra de arte fora de vista, protegendo-a assim do perigo. Imagine a emoção de encontrar uma obra de arte tão significativa. Isso nos lembra como a arte pode ser ao mesmo tempo um tesouro e uma fonte de ansiedade, especialmente em tempos turbulentos. Essa descoberta notável não apenas nos reconecta com o espírito criativo de Picasso, mas também mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger o que amam. Quem sabe que outros tesouros escondidos ainda estão à espera de serem encontrados. Vamos revelar a verdade sobre as lentes inspiradas em insetos. Essas incríveis lentes experimentais imitam os olhos complexos dos insetos, conhecidos por sua capacidade de ver uma ampla gama do mundo ao nosso redor. Diferente dos nossos olhos, que focam em uma única imagem, essas lentes permitem que os usuários vejam várias pequenas imagens ao mesmo tempo, criando uma perspectiva quase caleidoscópica. Imagine caminhar pela rua e ver tudo de centenas de ângulos ao mesmo tempo. É uma combinação única de beleza e confusão. Embora essas lentes não sejam adequadas para o uso diário, elas abrem possibilidades empolgantes para áreas como realidade virtual e fotografia. É surpreendente pensar em como essa tecnologia pode impactar o design de câmeras ou até mesmo aprofundar nossa compreensão da percepção visual, tanto em humanos quanto em animais.
Então, como inovações inspiradas em insetos podem mudar nossa forma de explorar o mundo? Porque o nome Vila Sésamo está ligado a um filme clássico. Beto e Ernie, o casal querido de Vila Sésamo, foram nomeados em homenagem a dois personagens secundários do filme clássico A Felicidade Não Se Compra. Esse fato interessante destaca a influência criativa que o cinema e a literatura têm na televisão. Beto, um personagem sério e organizado, e Ernie, com suas travessuras engraçadas e espírito despreocupado, representam uma amizade que ressoa com espectadores de todas as idades. Os criadores de Vila Sésamo aproveitaram habilmente esse legado cinematográfico, combinando elementos de humor e calor que definem o programa. Essa conexão também demonstra o encanto da narrativa intergeracional, já que fãs tanto do programa quanto do filme podem apreciar a referência ao passado. Então, da próxima vez que você assistir às travessuras divertidas de Beto e Ernie, lembre-se de como seus nomes refletem parte da história de Hollywood e como eles continuam a nos ensinar lições importantes sobre amizade. Você sabia que nem todas as frutas são iguais? O termo fruta pode ser confuso, pois se refere a uma classificação botânica específica. Por exemplo, a banana é tecnicamente uma fruta, mas morangos e framboesas não são. Frutas verdadeiras se desenvolvem de um único ovário de flor e geralmente têm sementes embutidas na polpa. Isso significa que uvas, mirtilos e até mesmo kiwis se encaixam na categoria de frutas. A localização também é muito importante. O clima determina quais frutas crescem em cada região. Por exemplo, você encontrará cranberry em lugares mais frios, como Wisconsin, enquanto regiões tropicais produzem frutas deliciosas como açaí. Além disso, o valor nutricional pode variar bastante entre diferentes tipos de frutas. Os mirtilos são ricos em antioxidantes, enquanto as amoras têm muito vitamina C. Então, da próxima vez que você saborear uma fruta, pense na história fascinante de sua classificação e de onde ela veio. A natureza não é cheia de surpresas. Surpreendentemente, cerca de 30% dos jogadores de bingo têm menos de 35 anos. Isso mostra como o bingo se transformou de um jogo, geralmente associado a pessoas mais velhas, em uma diversão emocionante para muitos jovens. A emoção da vitória, a atmosfera amigável e o elemento de sorte tornam o bingo atraente para todos. Os jovens se interessam pelo bingo não apenas pelos prêmios, mas também pelo sentimento de comunidade e amizade. Muitas casas de bingo e plataformas online estão adotando novos temas e tecnologias, tornando o jogo mais atraente para o público moderno. Desde aplicativos digitais de bingo até eventos sociais vibrantes, há algo para todos. O bingo continua a evoluir e prova que seu charme é atemporal. Ele une pessoas de diferentes cidades para uma boa partida e momentos agradáveis. Acredite ou não, o infrassom pode afetar suas emoções. Esse fenômeno misterioso está relacionado a ondas sonoras de baixa frequência, que são muito baixas para o ouvido humano. Curiosamente, o infrassom é frequentemente encontrado em lugares como casas assombradas, onde seus efeitos assustadores podem causar ansiedade e inquietação. Estudos mostraram que essas ondas sonoras podem distorcer nossa percepção do mundo ao nosso redor, fazendo-nos sentir ansiedade ou até mesmo alucinar. Imagine que você está andando por uma antiga mansão e de repente sente um frio na espinha. Essa sensação desconfortável pode muito bem ser causada pelo infrassom. Pesquisas sugerem que o infrassom pode influenciar nossas ondas cerebrais e reações emocionais, fazendo-nos ver sombras passageiras ou ouvir sussurros que na verdade não existem. Portanto, da próxima vez que você visitar um lugar que parece assombrado, lembre-se de que o que você sente pode não ser apenas sua imaginação, mas também sons de baixa frequência brincando com sua mente. Você consegue imaginar que há um deserto na Antártica? Acredite ou não, os vales secos de McMurdo são considerados o deserto mais seco do mundo, recebendo menos de 0,1 milímetro de precipitação por ano. Esse número impressionante torna os vales secos mais secos do que até mesmo o deserto do Saara, que muitas vezes é visto como um padrão de aridez. Por que é tão seco aqui? As características geográficas únicas dos vales secos desempenham um papel crucial. Esses vales são cercados por altas montanhas que bloqueiam a umidade dos ventos oceânicos. Além disso, o ar frio contém muito pouco vapor d'água, o que torna as condições extremamente áridas. Sem chuva ou neve, a vida nos vales secos é escassa. Apenas alguns organismos resistentes, como certas bactérias e musgos, conseguem sobreviver. Cientistas estudam esse ambiente único para entender as condições extremas e como a vida se adapta a elas.
Não é surpreendente pensar que uma paisagem tão estéril existe em um lugar que frequentemente associamos com gelo e neve? É difícil de acreditar, mas os repelentes ultrassônicos de ratos não funcionam. Muitos proprietários investem nesses dispositivos esperando afastar os ratos com sons de alta frequência, que supostamente os incomodam. No entanto, pesquisas mostram que os ratos frequentemente ignoram esses gadgets barulhentos. Em vez de desfrutar de uma casa livre de roedores, os usuários podem apenas sentir uma falsa sensação de segurança. É importante entender que, embora as ondas ultrassônicas possam ser irritantes para os humanos, os ratos têm um alcance auditivo diferente e se adaptam rapidamente a esses sons. Isso significa que seu caro repelente pode ser apenas um item decorativo, e não um meio eficaz. Em vez de confiar nesses gadgets, é melhor focar em métodos comprovados, como vedar pontos de entrada, armazenar alimentos de forma segura e manter a limpeza. Portanto, antes de gastar seu dinheiro, pense no que realmente funciona na luta contra os ratos. Acredite ou não, mas os médicos antigos tinham ideias malucas. Na medicina antiga, especialmente na época de Galeno, os médicos acreditavam que nossa saúde dependia do equilíbrio das 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada humor estava associado a diferentes temperamentos e doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia causar febre, e os médicos recorriam à sangria, uma prática em que o sangue era retirado para restaurar o equilíbrio. Se alguém tivesse muita bile amarela, poderia ser tratado com purificação para eliminá-la do corpo. A dieta também era fundamental. Os médicos frequentemente mudavam a alimentação dos pacientes para ajustar os humores. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eles mostram como a medicina evoluiu. Você consegue imaginar um médico moderno sugerindo que você sangrasse um pouco para se sentir melhor? Você já se perguntou por que o número de alergias alimentares está aumentando? Atualmente, cerca de 1 em cada 13 crianças nos Sikarialiwa tem alergias alimentares, o que representa cerca de 8% das crianças enfrentando reações alérgicas potenciais. Esse é um número significativo, especialmente considerando que cerca de 4% dos adultos também têm esses problemas. Os alérgenos mais comuns incluem amendoim, nozes, mariscos, leite e ovos. Isso é intrigante, pois apesar do aumento dos casos, os cientistas ainda não compreendem totalmente as causas desse fenômeno. Algumas teorias sugerem que mudanças na dieta, a falta de contato precoce com alérgenos e até mesmo a higiene excessiva podem contribuir para esse aumento. Para as famílias, lidar com alergias alimentares pode significar a necessidade de ler rótulos com atenção e ter cuidado com o que as crianças comem, especialmente em restaurantes ou na escola. Com o aumento da conscientização, cresce também a demanda por melhores recursos e apoio para os afetados. Com tantas crianças sofrendo dessas alergias, surgem questões importantes sobre segurança, educação e como a sociedade pode levar em conta essas condições. Você conhece a grande rodovia Pan-Americana? Com impressionantes 30 mil quilômetros, a rodovia Pan-Americana é a estrada mais longa do mundo. Este incrível trajeto conecta diversas paisagens da América do Norte, começando nas geladas terras do Alasca e terminando na vibrante cidade de Buenos Aires, na Argentina. A construção começou em 1923, com o objetivo de unir a América de norte a sul. Ao longo das décadas, essa importante rota se tornou uma artéria vital para o comércio, viagens e aventuras, mostrando tudo, desde as majestosas montanhas rochosas do Canadá até as verdes florestas tropicais da América Central. No entanto, ela tem suas particularidades. Um dos trechos mais desafiadores é o intervalo de Darién, densas selvas entre o Panamá e a Colômbia, onde a estrada simplesmente termina. Apesar disso, a rodovia Pan-Americana continua sendo um poderoso símbolo de conexão, cultura e vastas terras que atravessa. Você consegue imaginar uma viagem por esse incrível percurso? Porque os pinguins imperadores mergulham mais fundo. Essas aves incríveis são campeãs em exploração subaquática, conseguindo prender a respiração por impressionantes 18 minutos. Durante o mergulho, eles podem alcançar profundidades de até 550 metros, o que equivale à altura de 2 campos de futebol empilhados. Para isso, os pinguins imperadores possuem um sistema respiratório único que ajuda a economizar oxigênio. Seus corpos também armazenam mais mioglobina, uma proteína que transporta oxigênio nos músculos, permitindo que fiquem mais tempo debaixo d'água.
Essas adaptações ajudam a capturar sua comida favorita, peixes, lulas e krill, sem precisar subir à superfície com frequência. Além disso, ao mergulhar, eles usam movimentos poderosos das asas, que funcionam como nadadeiras, tornando-os nadadores ágeis. Então, da próxima vez que você pensar em pinguins, lembre-se de quão incríveis são suas habilidades de mergulho. Descubra a magia do Lago Spotted no verão. Esta incrível maravilha natural na Colômbia Britânica, Canadá, cria um espetáculo impressionante quando o calor do verão faz a água evaporar. O Lago Spotted não é apenas um lago. Ele é rico em minerais únicos como cálcio, magnésio e sódio, que lhe dão uma aparência vibrante. Quando a água diminui, os minerais se concentram, criando tons brilhantes de azul, verde e amarelo que cobrem a superfície, como uma obra de arte da natureza. Cada mineral forma seus próprios padrões, tornando cada visita única. O lago tem um significado cultural para o povo Sioux, que o considera um lugar sagrado há muito tempo. Visitar o Lago Spotted é uma ótima oportunidade para aprender sobre a interação entre geologia e ecologia e desfrutar de um espetáculo impressionante que só pode ser visto no verão. Você já viu um lago que parece uma tela vibrante? Washington realmente se opôs ao chá de Boston? Com certeza. George Washington e Ben Franklin tinham opiniões bem definidas sobre esse ato de rebelião contra o domínio britânico. Enquanto muitos colonos celebravam o chá de Boston em 1773, Washington achava que era muito radical e temia que isso provocasse uma reação severa da Grã-Bretanha. Ele preferia abordagens mais moderadas para alcançar a independência. Por outro lado, Ben Franklin, que ficou conhecido por documentar esse evento, tinha suas dúvidas, mas parecia ser mais favorável aos colonos, vendo isso como uma reação a impostos injustos. Seus pontos de vista diferentes destacam um aspecto interessante da história americana: dois fundadores com estratégias opostas em relação ao poder britânico. Essa divisão de opiniões nos lembra que o caminho para a liberdade, muitas vezes, é pavimentado por debates e diferenças de opinião. Imagine o que poderia ter acontecido se esses dois gigantes concordassem em tudo. Prepare-se para se surpreender com o único Parque Nacional de Portugal. O Parque Nacional da Peneda Gerês é uma verdadeira joia, mostrando a incrível beleza e diversidade dos ecossistemas da região. Localizado no coração de Portugal, este parque não é apenas um lugar bonito para relaxar, mas também um refúgio para muitas espécies de plantas e animais. Os visitantes podem passear pelas florestas verdes, admirar cachoeiras deslumbrantes e desfrutar das vistas panorâmicas das paisagens ao redor. O parque oferece algo para todos, desde trilhas emocionantes para os aventureiros até locais tranquilos, perfeitos para um piquenique em família. Visitar este lugar revela as maravilhas da natureza, onde você pode ver aves raras planando no céu. A Peneda Gerês é um lugar onde as cores vibrantes das flores silvestres dançam ao vento, e o som das folhas sussurrantes cria uma sinfonia relaxante. Portanto, se você está planejando uma viagem a Portugal, não perca a oportunidade de explorar este emocionante parque nacional. Descubra o frio de Hille, Noruega. Esta pequena vila é conhecida pelo seu clima constantemente frio, onde a temperatura frequentemente cai abaixo de 20 graus Celsius e até mesmo fica negativa. Localizada no sul da Noruega, Hille passa por longos invernos gelados que criam uma atmosfera de conto de fadas. A neve cobre o chão por meses, e moradores e turistas desfrutam de atividades como caminhadas com raquetes de neve e passeios de trenó. Mas o que torna Hille ainda mais interessante é como os habitantes se adaptaram a esse clima rigoroso. Eles aprenderam a abraçar o frio, criando uma atmosfera acolhedora, com casas quentes e comidas saborosas. Imagine-se saboreando um chocolate quente em um café aconchegante, enquanto observa os flocos de neve dançando do lado de fora. Para aqueles que amam o inverno, Hille oferece um estilo de vida único, moldado por seu ambiente frio. Então você se atreveria a experimentar o frio de Hille? Descubra o que realmente move a história deste casal alto. Anna Henning Swan e Martin Van Buren Bates são os casais mais altos da história. Suas alturas são de 2 metros e 41 centímetros e 2 metros e 36 centímetros, respectivamente, e eles chamavam a atenção por onde passavam no século XIX. Esses gigantes impressionavam não apenas por sua altura, mas também por seu amor, que superava as normas sociais. Sua união foi celebrada, e eles tiveram um filho que nasceu pesando incríveis 10 quilos.
Esse peso extraordinário também destacava a genética única ligada a seus tamanhos incomuns. Embora seu filho tenha enfrentado muitas dificuldades por causa de seu tamanho, Anna e Martin foram pais dedicados. As vidas fascinantes deles nos lembram que o amor não tem limites, e em um mundo que muitas vezes se concentra nas características físicas, esse casal nos ensinou sobre conexão e família de uma maneira verdadeiramente única. Não é incrível como a altura pode moldar uma história de amor? E se eu te disser que a Indonésia é um paraíso para mamíferos? Este incrível arquipélago possui a maior diversidade de espécies de mamíferos do mundo. Aqui vivem mais de 600 espécies diferentes, incluindo criaturas únicas como o orangotango de Sumatra, conhecido por sua inteligência e pelo pelo avermelhado, e o raro rinoceronte de Java, um dos mamíferos grandes mais ameaçados do planeta. Também podemos encontrar o magnífico tigre de Sumatra, que vaga pelas florestas densas, tornando esta região um verdadeiro paraíso para os amantes da vida selvagem. O clima quente e os diversos habitats, que vão de florestas tropicais a montanhas vulcânicas, contribuem para essa rica biodiversidade. Infelizmente, muitas dessas espécies enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça furtiva. A conservação é fundamental para proteger esses animais incríveis e seus lares, para que as futuras gerações possam apreciá-los. Não é surpreendente como tanta vida prospera nos ecossistemas da Indonésia. Porque o mel precisa de tantas flores. Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Você sabia que a lovastatina foi obtida de um fungo? Em uma surpreendente combinação de natureza e ciência, o primeiro medicamento do grupo dos estatinas, a lovastatina, não foi criado em um laboratório estéril, mas descoberto em um fungo chamado Aspergillus terreus, que vive no solo. Essa descoberta acidental, feita por cientistas que buscavam novas formas de reduzir o colesterol, abriu caminho para uma classe revolucionária de medicamentos que melhoraram significativamente a saúde cardíaca de milhões de pessoas. Os estatinas atuam bloqueando uma substância necessária para o corpo produzir colesterol, que é um fator-chave nas doenças cardiovasculares. Antes da lovastatina, havia poucas opções eficazes para pessoas com níveis de colesterol perigosamente altos. Após os pesquisadores identificarem esse composto natural, isso levou ao desenvolvimento de vários outros estatinas, mudando a abordagem para o tratamento de doenças cardíacas. Hoje, milhões de pessoas dependem dos estatinas para reduzir o colesterol e diminuir o risco de infartos e AVCs. É impressionante como um pequeno organismo escondido no solo desempenhou um papel tão importante na melhoria da nossa saúde, não é mesmo? Um fato interessante sobre os primeiros dias da Princesa Peach. Para muitos gamers, a Princesa Peach é uma personagem querida da franquia Mario, mas sua jornada como personagem jogável começou apenas em 1988. Antes disso, ela era retratada apenas em imagens estáticas, já que criar um personagem em movimento exigia muito esforço técnico. No mundo dos primeiros videogames, a gráfica e a jogabilidade ainda estavam em desenvolvimento. Por isso, criar um personagem animado como a Peach era um grande desafio. Quando o jogo Super Mario Bros. Foi lançado, ela foi apresentada como a princesa a ser salva, e sua história era contada principalmente através de diálogos e cenas. Somente mais tarde, com o avanço da tecnologia e do design de jogos, ela se tornou uma personagem jogável, permitindo que os jogadores a controlassem em várias aventuras. Essa mudança foi um grande passo na indústria dos jogos, passando de gráficos simples para uma jogabilidade mais dinâmica e interativa. Não é incrível quantos esforços foram feitos para criar nossos personagens favoritos?